Fala, meu amigo. Boa noite, Tudo incrível com você? tudo ótimo, graças a Deus. Coisa boa. Como eu te disse, não podia faltar você no meu podcast. Ah, obrigado. Tenho escutado os seus e um que você foi um entrevistado, você falou do colesterol. Eu falei, não, ele vai ter que dar essa aula no meu também, porque foi excelente. Você explica com a didática muito legal, né? Até porque você já foi professor, É, então ajuda, essa experiência como professor ajuda um pouquinho, é verdade. pronto. Vamos lá. Vou seguir o roteiro que eu sigo nas minhas lives. Faz um pequeno resumo sobre você, sobre sua trajetória. Certo. Bom, eu comecei a enveredar por esses caminhos da ciência muito cedo. Eu sempre gostei dessa parte de bicho, essa coisa toda. E eu percebi que tinha aptidão para isso muito cedo. Eu tinha 8 anos de idade, quando a minha professora, tia Helena, lembro demais, como se fosse hoje, pediu para dividir a sala em duplas. Eu fiquei com meu amigo Daniel na época, e ela pediu para falar alguma coisa sobre algum tema qualquer em torno de 10, 15 minutos. Criança de 8 anos, né? Eu fui lá para frente com o Daniel e a gente deu uma aula de 45 minutos sobre insetos. Tamanha era a paixão por esse tema na época, né? Então isso começou a ficar muito claro que eu ia querer fazer alguma coisa nessa área. Quando eu estava na sexta série, eu fui aluno de um professor de biologia muito importante no meu processo de formação aqui em Fortaleza. E aí eu acabei fazendo vestibular para biologia, comecei a dar aula, e em 1995 eu me tornei representante comercial de uma empresa de suplementos. Foi aí onde a nutrição começou a, a, a fazer parte, né? Em 2017 eu conheci a low carb, 2015 eu me tornei vegetariano, vejam só, né? 2017, 2 anos depois, eu conheci a low carb e aprofundei os meus estudos para poder entender como é que funciona realmente essa questão de nutrição. 2018 eu comecei a faculdade de nutrição, né? Comecei a estudar nutrição oficialmente e hoje estou aqui. Tenho minha dieta hoje é 95% carnívora, gosto bastante de carne, mas não nego uma frutinha, uma coisinha assim, outra colar, não deixo de tomar aquele vinho vez por outra. Mas venho desmistificando muita coisa dentro da nutrição, porque se a gente não pensa fora da caixa, a gente tem problema sério, né? Então eu procuro pensar sempre fora da caixa e procuro sempre embasar minhas decisões e minha conduta em ciência e não em opinião. Essa aqui, para mim, é a parte mais importante de todas dentro dessa minha visão. Excelente. Resumo Eu rápido. tenho, foi ótimo. Eu tenho um professor de biologia também que é responsável por eu ter escolhido a área de biológica. Só mandar um abraço para ele, professor Sandoval, Legal. escola pública que eu fiz no colegial. Ele já me incentivava aí, falei quero ser médico. Aí ele falou, ó, se você quer ser médico, pelo menos o terceiro colegial, faz numa particular, que lá eles já te preparam e graças a Deus deu certo. Que coisa boa. E tá dando super certo, né? Você é um médico de renome. Eu já lhe recomendei você para várias pessoas e o retorno que eu tenho é super legal. Eu fico satisfeito. A recíproca é verdadeira. Vamos dizer, esse Instagram aproxima pessoas, né? Eu não sei nem Aham. como que a gente se conheceu, Henrique, você lembra? Cara, você fez uma repostagem de um material meu. Não sei como você chegou até o meu Instagram. Você fez uma repostagem de um material meu e daí você já puxou assunto comigo no direct. A gente já começou a conversar e já agendamos umas lives já. Pronto, então foi direto assim. Pronto. É isso aí. Foi É a, assim que tem que foi a ser. amizade direta, né? Fechou. Vamos entrar no nosso assunto, que é interessantíssimo. Sim, sim. E você deve ter lido, com certeza, o Gordura Sem Medo, da Nina Titus, Sim, né? foi um E dos livros base para mudar a minha visão sobre essa história da gordura, né? pronto. Eu também li, eu fiz até um resuminho no vídeo, bem nos primórdios aí do meu Instagram também, que, vamos dizer, de lá para cá já
mudei muita coisa na minha cabeça também. E vamos falar da importância do colesterol, as estruturas das lipoproteínas, daquela aula que você deu, que foi magnífica. Eu acho que é legal a gente começar, Eurípides, falando um pouquinho dessa questão do histórico, né? De onde é que vem esse medo todo do colesterol? Você citou aí o livro Gordura Sem Medo, e isso é referência obrigatória, não é um livro científico, é um livro bem didático, é um livro histórico, na realidade, né? Então, para o pessoal que está assistindo a gente, Gordura Sem Medo, ele é fundamental, né? É uma literatura obrigatória para quem quer conhecer um pouco mais o próprio corpo e quem quer entender onde a gente está hoje, baseado nos processos econômicos, políticos e históricos que aconteceram no passado. E a história toda do colesterol, ela começou com uns pesquisadores russos que fizeram uma pesquisa com coelhos, né? Eles colocaram colesterol na comida dos coelhos. Como vocês sabem, o coelho, na verdade, ele é um onívoro oportunista, mas a maior parte da dieta do coelho é herbívoro, né? Ele come mais planta. E no reino vegetal não existe colesterol. No reino vegetal existe um análogo chamado ergosterol, né? E os coelhos com a dieta enriquecida com colesterol manifestaram excesso de colesterol no sangue, manifestaram problemas cardiovasculares, doenças ateroscleróticas, e isso aí foi publicado e ninguém nem prestou atenção que os pobres dos coelhinhos eram herbívoros, na realidade, né? Então, isso aí já se tornou um problema. Na década de 50, quando a gente começou a ter um aumento das doenças cardiovasculares, nessa época, muito provavelmente ocasionadas pelo excesso de fumo, né, o excesso de cigarro, a gente tem aí a entrada de cena do pesquisador do Ancel Keys, que é o nome mais poderoso dessa época em termos de nutrição, uma pessoa que tinha conexões muito fortes, tanto políticas quanto científicas, né? E ele elaborou a hipótese chamada hipótese dieta-coração. Né? Essa hipótese dizia que quanto maior a ingestão de gordura saturada, maior o aumento do colesterol, e esse colesterol iria entupir as artérias, né? Como se fosse... Henrique, Oi. Foi a época que o Eisenhower infartou, né? Aí Exatamente. eles queriam achar um culpado a qualquer preço e Exatamente. Ancel Keys abraçou a causa e, Exatamente. infelizmente, Um achou bom o culpado adendo, né? errado. Ninguém desconfiou do cigarro que o Eisenhower fumava 3 maços por dia. Isso aí passou batido. Quer dizer, na época, inclusive, você que é médico, sabe que na época os médicos recomendavam cigarro, né? Existia era um negócio assim impressionante. Do mesmo jeito que hoje tem nutricionista que recomenda carboidrato para quem é diabético, né? Uma coisa assim bem equivalente. Bom, então, por conta do infarto do Eisenhower, então isso se tornou uma busca incessante de saber o que estava acontecendo. E as autópsias feitas mostraram que havia acúmulo de gordura nas artérias, e é muito fácil aquela conclusão que envolve uma lógica partindo de um princípio equivocado. Se eu tenho gordura na alimentação, essa gordura entra no meu corpo e ela entope as artérias como se fosse um cano da cozinha. Pronto, é bem fácil da gente criar uma lógica falaciosa, né? E a partir daí, o Ancel Keys elaborou aquele estudo chamado Estudo dos 7 Países, né? Que na verdade foi o segundo estudo dele, o primeiro não foi muito bem recebido, mas ele fincou o pé, fez esse outro. Na realidade, esse estudo envolvia 22 países, e desses 22 ele escolheu 7 que eram os países que ele queria que aparecessem a correlação espúria, né? Que era a correlação de que quanto mais gordura saturada, maior o índice de mortalidade por doença cardiovascular. E nessa brincadeira, tudo começou a partir daí, né? Eu costumo dizer que eu acho que o Ancel Keys ele não foi uma pessoa ruim, ele estava querendo provar algo que ele achava que era verdade, né? Eu acho que ele não é o único culpado na história, porque tinha muito cientista e muito médico naquela época que não fincou o pé, não bateu de frente com ele, se encolheu e achou que estava, né? Henrique, Oi. mas o pessoal falava que ele era uma pessoa que se impunha muito bem, era autoritário. Se você falasse contra ele, ele tinha argumentos ali que te diminuía, e sem contar que você levantar contra essa hipótese, toda a ciência fechava as portas para você, até para financiamento de pesquisa. Sim. Tanto que
o negócio foi pesado mesmo, As né? poucas pessoas que se levantaram contra ele tiveram retaliações pesadíssimas. O John Yudkin, um pesquisador inglês, teve a sua vida completamente transtornada por conta disso. A coisa era tão séria, Eurípides, que os estudos que saíam, e tiveram vários estudos tentando provar que a dieta coração era a hipótese de dieta coração era verdadeira. Um dos mais famosos é o estudo de Minnesota, onde eles pegaram 9.000 indivíduos internados em hospitais psiquiátricos, né? Eram 2 hospitais, precisamente. Esses indivíduos foram divididos em um grupo usava manteiga e banha e gordura saturada. Esse estudo nunca passaria hoje, né? E o outro grupo usava óleo de milho. E eles fizeram a comparação, e o grupo que usava óleo de milho baixou o colesterol, né? Mas a mortalidade foi maior do que o grupo que usava a gordura saturada. Os cientistas ficaram tão atônitos com isso que eles publicaram um trabalho que não mencionava isso e que só em 2010, eles demoraram 16 anos para publicar o trabalho, e só em 2016 esse trabalho teve uma reanálise feita pelo Esse é Ramsden. esse é aquele estudo que acharam escondido num baú na casa do pesquisador e Exatamente, jogaram à exatamente. tona, né? Esse Ramsden, ele conseguiu recuperar as fitas originais daquelas fitas grandonas de computador, né, que estava no sótão do neto de um pesquisador. Olha o trabalho de investigação que teve que ser feito para poder se achar esse material. Ele teve que montar uma estrutura para decodificar essas fitas, para transformar nos dados que dava para você ver hoje, né, porque a gente não usa mais esse tipo de computador. E aí ele publicou uma série de estudos mostrando exatamente quais eram os dados que tinham acontecido. O que eu acho mais interessante nesse aspecto, Eurípides, é como essa hipótese ainda hoje é a hipótese mais aceita, é a hipótese mais defendida. Né? Então a gente tem aí uma série Enraizou, né, Henrique? Enraizou. E o pior de tudo é que enraizou em quem ensina nas Exatamente. escolas de medicina, de nutrição. Então, eu acho que foi o JC Souto que falou que vai ter que esperar reciclar, que a ciência tem isso. Você falou isso uma vez, Sim, né? sim, sim. É uma frase célebre do Max Planck, né, que diz que a ciência ela não avança porque novas teorias vão sendo formuladas e vão sendo comprovadas. Ela avança porque os defensores das teorias antigas morrem e as novas podem tomar corpo, né, podem tomar o lugar com pessoas jovens trabalhando em cima delas. E realmente, assim, a gente hoje ainda tem... A gente tem a hipótese dieta-coração como sendo a hipótese mais corrente. Você vai em qualquer médico, ele vai condenar o colesterol, ele vai condenar, vai te passar uma estatina, né? Infelizmente é o que a gente tem hoje. Mas a gente faz o nosso trabalho, né? Você, eu e outras pessoas, a Rebelião Saudável, aquele grupo maravilhoso que a gente tem no WhatsApp, a gente já consegue causar um certo impacto, né? Vide o que aconteceu essa semana agora, a ONU liberou um tweet dizendo que as pessoas deveriam parar de comer carne. Né? Isso não tem, é um pouco off-topic, mas tem a ver com a gente nessa questão do nosso impacto. A ONU liberou um tweet dizendo que a gente deveria parar de comer carne porque a carne libera mais gás carbônico do que os carros, do que os combustíveis fósseis. Né? Então, é uma coisa totalmente maluca. Mas a pressão em cima da ONU foi tão grande que hoje eles deletaram o tweet. Quer dizer, a gente tem uma certa força, mas cedo ou mais tarde a gente vai conseguir mostrar que a ciência vai vencer. Né? A gente vai deixar de ter apenas a opinião. Né? Interessante você ter mencionado o Yudkin, que eu fiz algumas publicações, algumas postagens falando dele, né, que eu também fiquei abismado, né, com o que aconteceu com ele. E, na verdade, o livro dele, que ficou escondido por tanto tempo, agora é uma raridade, né? Um uma livro raridade, assim, que subiu o valor de uma certa forma, porque ele é profético, né, Henrique? Exatamente, exatamente. É o Pure, White and Deadly, né? Puro, branco e mortal. É o título do livro do Yudkin, que foi escrito naquela época, numa época em que, exatamente na época que ele foi expulso, entre aspas, né? Ele foi forçado a pedir um afastamento da faculdade, ele entrou em depressão, ele teve uma série de problemas. Quando ele voltou,
foi colocado no escritóriozinho, ele era chefe do departamento, foi colocado no escritóriozinho minúsculo, justamente por conta disso, porque ele não apoiar a dieta, a hipótese dieta-coração. Mas imagina, hoje em dia, se a teoria dele que tivesse vingado. Pois é, eu tenho certeza que nós teríamos um mundo bem menos problemático em termos de saúde, porque a gente está vivendo um período agora, a gente está vivendo um período de pandemia, de Covid, onde as pessoas estão assustadas e onde muita gente próxima, né? As pessoas próximas estão com medo e usando máscara, essa coisa toda. E a gente não se fala sobre síndrome metabólica, não se fala sobre diabetes, não se fala sobre hipertensão, só em alguns pontos, né, muito específicos, porque esses são os piores males hoje. A pessoa que pega Covid, que não tem síndrome metabólica, que não tem diabetes, não tem hipertensão, é realmente uma infecção básica, né? Algo que eu peguei, por exemplo, e não tive absolutamente nenhum sintoma, né? Enquanto você vê uma pessoa mesma idade, mas com síndrome metabólica, vai para a UTI e fica no respirador mecânico, né? Então, quer dizer, você imagina a quantidade de vidas que teriam sido poupadas se a gente tivesse o Yude que tivesse vencido, né? Então, assim, bom, infelizmente a gente não pode ter uma máquina do tempo para voltar e bater um papinho assim de perto com o Ansel Keys e com ele, né, com o Yude, mas a gente faz o nosso trabalho daqui para frente. Exato. Excelente. Entrando no assunto do colesterol, então, agora, né? Resumiu bastante aí o histórico do colesterol, deu para entender por que surgiu esse mito todo, né? Uhum. E o que tinha atrás do Ansel Keys? Empresas grandes sem dúvida, de óleo vegetal, de uma série de coisas que patrocinavam os estudos dele, patrocinavam o governo, vamos falar assim. Então, gente, vocês têm que aprender a parar de acreditar em tudo que escuta e começar a procurar, né? Ir atrás, ser cético, né? Mas um cético inteligente. Exatamente. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é essa falta de ceticismo, entendeu, Eurípides? As pessoas, elas acreditam em tudo. E como a mídia hoje, ela tem uma penetração muito grande por conta da mídia social, então as pessoas acabam acreditando de forma muito fácil em qualquer coisa que é apresentada, né? E a gente precisa ser cético, a gente precisa questionar o status quo, a gente precisa não ser ingênuo a ponto de acreditar que não há interesse ou que, né, que não há interesse econômico, político, financeiro nessas questões. E tem bastante. Verdade. Então vamos lá, vamos para a sua grande explicação aí sobre o colesterol. Então vamos falar sobre colesterol, né? Bom, primeira coisa, é importante entender o que é o colesterol, né? Porque a grande maioria das pessoas, a gente fala sobre colesterol, mas a grande maioria das pessoas não entende exatamente o que é o colesterol. O colesterol, ele é um esteroide, né? Ele é uma estrutura em forma de... Pensa em uns favos de mel, né? Então, o colesterol ele tem essa estruturazinha assim, que é aquela parte cíclica dele, né? Então, esse colesterol, ele é uma gordura, tá? E por ser uma gordura, ele não pode trafegar no corpo de uma forma livre, como a glicose trafega no sangue, dissolvida no sangue, ou como o sódio trafega no sangue, dissolvido, né? Ele precisa de estruturas especiais. Mas antes de falar dessas estruturas, que são as lipoproteínas, eu acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho sobre a função do colesterol. O colesterol, ele é extremamente importante para o nosso corpo, né? A gente pode partir de funções simples. Por exemplo, a membrana plasmática das células tem colesterol na sua estrutura e o colesterol faz parte dessa membrana, não simplesmente como um coadjuvante, mas como um dos principais ingredientes para manter a integridade dessa membrana, né? Se a gente pensar no nosso cérebro, a grande parte do nosso cérebro é feita de colesterol, né? Se a gente pensar nos hormônios sexuais, né? Nós só somos homens e as mulheres só são mulheres por conta do colesterol, né? Então, a vitamina D, tão importante nesse mundo que a gente vive hoje, né? A gente tem aí, por exemplo, nessa questão, voltando aí à questão do Covid,
Mais de 70% das pessoas que estão sendo internadas graves em UTI com níveis baixos de vitamina D. A vitamina D, ela depende do colesterol para ser formada. A base dela é a base do colesterol. Então, a gente tem aí uma molécula extremamente importante para o corpo. Então, já fica meio complicado de você achar que uma molécula tão importante para o corpo seja uma molécula tão nociva para o corpo, né? E que precise ser eliminada ou que precise ser baixada a qualquer custo, né? Inclusive, é interessante a gente notar, dentro desse aspecto histórico, que na época do Ansel Keys não se sabia que o colesterol tinha subpartículas, né? Então a gente não sabia exatamente sobre isso. Mas vamos lá. Então, como eu falei, o colesterol ele não é dissolvível, ele não é solúvel em água, ele é uma gordura. Logo, ele precisa ser carregado dentro de balões, dentro de transportadores especiais, que são as chamadas lipoproteínas, né? Então, nós temos essas lipoproteínas, elas são estruturas normalmente esféricas, né? Que possuem uma capa especial que se dissolve na água e dentro ela tem um core, né? Um núcleo que é gorduroso. Então, o colesterol ele pode viajar dentro desse núcleo gorduroso sem absolutamente entrar em contato com a água, né? Aí é importante entender também que dentro desse núcleo gorduroso eu não tenho só colesterol. Eu tenho também os triglicerídeos, que são as moléculas de gordura que a gente utiliza como fonte de combustível, que a gente armazena quando a gente não gasta, que a gente utiliza como fonte de combustível. Dentro dessas lipoproteínas eu também vou ter as vitaminas lipossolúveis, as vitaminas solúveis em gordura, vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. Dentro dessa lipoproteína, eu vou ter também a coenzima Q10, fundamental no processo de produção de energia dentro da mitocôndria. Então, olha como é interessante. Essas lipoproteínas que transportam colesterol, a gente já falou da importância do colesterol, mas essas lipoproteínas que transportam colesterol, elas também transportam elementos extremamente importantes para o corpo. Então, a gente bota em xeque mais uma vez. Imagina você ter que diminuir um constituinte corporal como esse, tão importante, que faz um transporte tão importante de substâncias no nosso corpo. Então, é meio contrassenso isso, né? Então, deixa eu fazer... Vou fazer umas perguntas como se eu fosse leigo mesmo, só para... Tá certo, importante. Incentivar um pouquinho. Uma molécula de gordura quebra em ácido graxo e glicerol. Qual que é o principal caminho dessas duas novas moléculas em que quebrou? Excelente. Então, vamos pegar desde o começo, então, né? Nós temos, basicamente, nós temos 4 tipos de lipoproteínas no nosso corpo, tá? Vamos dizer que são 4 tipos, mas existe uma gradação, porque essas lipoproteínas, elas são classificadas de acordo com o peso delas, dentro de uma separação, né, em eletroforese. Então, não vamos entrar em detalhes, mas ela é classificada de acordo com o peso dela. Então, nós temos os quilomicrons. Os quilomicrons são lipoproteínas, são as maiores lipoproteínas, né? E antes de falar do quilomicron, é importante uma coisa que eu esqueci de falar, Eurípides, é que nessa camada externa da lipoproteína existe um sinalizador, que é a apolipoproteína, que é uma proteína especial que diz para onde é que essa substância tem que ir. Ela sinaliza que tipo de lipoproteína eu sou. No caso do quilomicron, por exemplo, eu tenho a apolipoproteína B48, né, que está lá na superfície do quilomicron. Então, essa estrutura, ela diz assim, eu vou para lugar tal. Então, na hora que esse quilomicron está lá no sangue, ele vai encaixar num receptor especial que tem apenas em alguns órgãos, não tem em todo canto. E o principal órgão que vai captar esse quilomicron é o fígado. E, Henrique, o que é o quilomicron? O quilomicron, ele é a lipoproteína que é formada lá no intestino quando você come gordura, né? Você foi, por exemplo, como eu ontem, que tive o prazer de degustar um prime rib delicioso, tinha muita gordura nesse prime rib, então quando eu comi essa gordura, que é na forma de triglicerídeo, né? O que é o triglicerídeo? Ela tem 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol que conecta esses 3 ácidos graxos. Então, é uma estruturazinha assim.
Então, lá no meu intestino, vem uma enzima e corta esses 3 ácidos graxos e separa do glicerol. Foi o que você acabou de falar. E aí, a minha célula intestinal absorve e vai pegar isso e empacotar, já que é gordura, não dá para dissolver em água, então ela empacota dentro do quilomicron e manda esse quilomicron para o fígado. É o fígado quem vai fazer o processamento desse quilomicron, do conteúdo desse quilomicron, dos triglicerídeos que estão lá dentro dessa lipoproteína. O fígado, então, vai pegar esse quilomicron e vai ter acesso ao seu conteúdo, aos triglicerídeos lá de dentro, e esses triglicerídeos podem seguir ou para o corpo, onde eles vão ser usados como fonte de energia, mas se você é uma pessoa que não usa gordura como fonte de energia, porque come muito carboidrato, esse triglicerídeo vai ser direcionado para ser armazenado. Pronto. Aí você engorda e bota a culpa na gordura. E bota a culpa sendo na que, gordura. na verdade, você não virou a chavinha para consumir a gordura. Porque quando você come alimentos hiperpalatáveis, que são ricos em gordura e carboidrato, sim, o seu organismo é mais fácil para ele consumir o carboidrato do que a gordura. Então, exato. A glicose ela tem preferência metabólica para ser metabolizada. Exatamente. Não que o seu corpo prefira ela, né? Isso aí tem que ficar bem claro, né? É uma preferência metabólica, porque a glicose ela tem uma questão muito importante, que ela, em altas concentrações no sangue, ela é tóxica, ela oxida muito fácil as proteínas. Né? Então, a partir do momento que ela em altas concentrações ela é um problema, então o corpo trata de resolver essa questão o mais rápido possível. Então, se você teve uma refeição com uma quantidade muito grande de carboidratos, essa glicose excessiva ela vai ser principalmente colocada nos músculos e no fígado, na forma de glicogênio. Né? Mas se você tiver já com o músculo e já com o fígado lotado de glicogênio, o que é muito comum na situação alimentar que as pessoas têm hoje, essa glicose vai estimular um processo chamado lipogênese de novo, né? Lipogênese novamente, que vai pegar essa glicose, transformar em gordura e ser jogada aí para o tecido adiposo. Né? Então, é interessante isso, porque o que acontece é assim, o triglicerídeo que você come, ele não está na sua corrente sanguínea. Ou seja, a gordura que você come, ela não vai parar na corrente sanguínea. Teve um estudo que foi realizado em 2014 pelo Volek e pelo Fini, que são 2 ícones da dieta cetogênica, e eles fizeram o seguinte, eles pegaram um grupo de pessoas e essas pessoas começaram a comer alimentos com gordura. Né? Tinha uma determinada concentração lá. E aí eles foram passando o tempo com a quantidade de gordura, depois eles foram diminuindo a quantidade de gordura saturada na alimentação e foram aumentando a quantidade de carboidrato. E os triglicerídeos, né, se a gente pensar que se está diminuindo a quantidade de gordura saturada, era para estar diminuindo os triglicerídeos. Mas como eles estavam aumentando os carboidratos, os triglicerídeos não baixaram. Tá entendendo? Os triglicerídeos se mantiveram. Então isso mostra... Então aí cai mais um mito, né? Exatamente. Antigamente, quando chegava um paciente com triglicérides alto para mim, quando eu ainda estava dentro da caixinha, vamos falar assim, não, vamos diminuir gordura e tal. Hoje eu vejo um triglicérides alto, vamos diminuir carboidrato. Exatamente. Existe uma possibilidade de você ter um aumento dos triglicerídeos ingerindo uma quantidade de gordura? Existe, mas é raríssima a possibilidade de você ter. A maioria das vezes o triglicerídeo vai aumentar por conta da ingestão e principalmente da ingestão de carboidratos refinados. Né? Vale a pena a gente ressaltar que se você é uma pessoa saudável, não tem síndrome metabólica, pratica atividade física, isso tudo que a gente está falando vai ser regulado bonitinho em você. Nosso problema maior aqui é porque a grande maioria das pessoas não é saudável. A grande maioria das pessoas tem síndrome metabólica por conta de condições alimentares prévias. Né? Aqui no Brasil, o último Vigitel mostrou 55% de sobrepeso. Né? Então, sobrepeso já é um indicativo da possibilidade de síndrome metabólica. Né? Lá nos Estados Unidos, a gente já tem a estatística de 88% das pessoas são metabolicamente não saudáveis. Né? Então, a gente já tem aí essa questão muito séria nos dias de hoje.
Bom, então esse quilomicron, ele sai do intestino, lembrando aqui, voltando aqui para o quilomicron, ele sai do intestino, essa lipoproteína especial, ela faz esse transporte, leva o colesterol e os triglicerídeos que você comeu lá para o fígado. Lá no fígado isso vai ser direcionado para os tecidos em outras lipoproteínas, em outras partículas. Alguns desses quilomicrons, eles podem, se você tem uma alimentação equivocada, se você usa muito carboidrato, esses quilomicrons eles podem sobrar. São chamados remanescentes de quilomicron. E isso aí pode aumentar os triglicerídeos no seu sangue. Isso tudo tem a ver com a ingestão excessiva de carboidrato, né? Inclusive é o post que eu vou colocar amanhã no Instagram. Bom, então o que é que o fígado faz? O fígado pegou lá o quilomicron, tirou o triglicerídeo, tirou o colesterol, e ele agora tem que botar esse triglicerídeo e esse colesterol para ir para o corpo. Porque o corpo precisa absorver esses constituintes. A minha glândula suprarrenal precisa fazer hormônios, né, corticosteroides. O meu testículo precisa fazer hormônios esteroides. Se for uma mulher, o ovário precisa fazer o hormônio feminino. E o cérebro precisa de colesterol. Então, o fígado é quem faz todo esse trabalho, né? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esses triglicerídeos e esse colesterol, junto com vitamina A, vitamina K, vitamina E, aquelas que eu já falei, vai jogar dentro de uma lipoproteína especial chamada VLDL, que é a Very Low Density Lipoprotein. Ou seja, lipoproteína de baixíssima densidade, de muito baixa densidade. Essa lipoproteína, ela tem uma tag, né? Ela tem uma apolipoproteína, uma etiqueta diferente do quilomicron. Enquanto o quilomicron tinha a apolipoproteína B48, o VLDL tem a lipoproteína B100, que vai dizer o quê? Eu sou um VLDL, pode me usar para receber triglicerídeos e colesterol. Então, a lipoproteína, nesse caso, que ela sai do fígado e vai passear por todo o corpo, ela funciona como se fosse uma espécie de balão, Eurípides. É como se esse balão tivesse, a estrutura do balão fosse a lipoproteína e o ar que está lá dentro são os constituintes dessa lipoproteína que devem ser absorvidos pelas células. Então esse VLDL vai parando, porque tem lá os receptores, aí a lipoproteína vem e encaixa. No que ela encaixa no receptor, as enzimas fazem o trabalho para retirar um pouco do triglicerídeo, retirar um pouco do colesterol para uso, né? E esse VLDL vai diminuindo de tamanho. E na medida em que ele vai diminuindo de tamanho, ele vai aumentando a densidade. Então ele vai deixando de ser um VLDL, que tem muito baixa densidade, e vai virando um LDL, que tem baixa densidade, né? Então esse LDL, ele passa mais tempo na corrente sanguínea, onde ele vai circular e oferecer o seu conteúdo para ser utilizado pelas células. Então todas as células do corpo praticamente todas as células do corpo vão ter acesso a esse conteúdo, né? E o grande lance é, no fígado, eu tenho receptores especiais para esse LDL que está voltando a ser reincorporado, reciclado para produzir mais, né? E eu já falei do quilomicron, já falei do VLDL e já falei do LDL. Falta falar do famoso, né, o bom colesterol, que é o HDL. Então, esse HDL, o que é? O HDL, ele é a lipoproteína de alta densidade. Então, ele é como se fosse uma espécie de coletor das sobras. Então, o que está sobrando de colesterol, o que está sobrando de triglicerídeo, ele vai pegando, vai coletando e vai trazendo de volta para o fígado para que isso tudo possa reciclar de maneira tranquila, né? Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que nós temos, né, dentro do metabolismo do colesterol. Lembrando que o HDL tem uma tag diferente, né? Enquanto que o LDL tem a B100, o HDL tem a apolipoproteína A, né? Então, essa é uma questão importante. E dentro do próprio LDL já estão achando outras classificações, né, Henrique? Isso, exatamente. Esse é um ponto importantíssimo. Porque a gente, na época do Enseu 15, a gente só sabia do colesterol total. Aí a gente encontrou essas subpartículas. E agora nós já temos tipos diferentes de LDL, né? Nós temos um LDL caracteristicamente aterogênico, que é o SD-LDL, que a SD significa small dense, né? Que é uma partícula pequena e densa. E nós temos o LB,
que é o Large and Buoyant, que seria o grande e flutuante LDL. O pequeno parece umas bolinhas de gude, bem pequenininhos, e eles têm uma densidade maior e eles conseguem se ligar à parede dos vasos sanguíneos de forma mais eficiente e, consequentemente, eles têm o poder de atrair mais as células que vão ocasionar a formação das placas. Enquanto o grande, que parece mais sabe aquelas bolas de algodão que a gente compra no supermercado para passar coisa no rosto, né? Para limpeza de pele, essas coisas, pronto. Ele parece mais uma bolinha dessa. Então, ele não tem um poder aterogênico como tem o pequeno e denso. E é interessante isso porque vale a pena a gente falar sobre essa questão da aterosclerose, porque muitas pessoas acham que o LDL é quem causa a aterosclerose. Isso. Né? Essa isso até que eu ia entrar nesse detalhe contigo, que eu acho que vale a pena, como você desenhou muito bem, a gente completar esse raciocínio, que eu vi um post de alguém uma vez que a glicação, o excesso de açúcares no sangue, passa nas artérias como se fosse uma patrola, aquela que faz os buracos no endotélio, né? Vai fazendo buraco. Isso. O colesterol vem tentando tampar aquele buraco. Exatamente. E isso atrai o quê? Macrófagos, que vem ali e libera a sinalização, fala, ó, aqui está inflamado. E assim, essa inflamação tenta repitelizar aquilo ali, e no que repitiliza em cima de uma placa, vamos dizer, aí que vira o samba do crioulo doido, né? O que acontece, gente direitinho. É interessante isso aí, porque essa questão de que é o LDL que causa o colesterol, a aterosclerose, é uma questão muito interessante, porque a gente pode fazer a analogia do carro de bombeiro e do incêndio. Né? Toda vida que você tem um incêndio, você tem um carro de bombeiro. Mas não é por isso que você vai dizer que são os bombeiros que causaram o incêndio. Né? Apesar de você ver as duas coisas sempre juntas. Toda placa aterosclerótica tem LDL lá. Mas isso não significa que foi o LDL que causou. Né? Tanto é que nós temos diversos padrões, diversas teorias diferentes para essa causa. Uma dessas teorias foi a que você acabou de falar, que é de que o excesso de açúcar no sangue causa uma atração das partículas de LDL, porque toda célula da gente, Eurípides, tem uma estrutura na membrana plasmática chamada de glicocálix. Certo? Esse glicocálix são diversas glicoproteínas e é como se fosse uma floresta por cima da nossa membrana plasmática das células. Isso aqui é cheio de estruturas de comunicação, de contato entre as células. Lá no intestino tem algumas enzimas especiais na superfície, você sabe disso mais do que eu. Mas lá nos vasos sanguíneos, lá no endotélio, né, no interior dos vasos sanguíneos, você tem esse glicocálix que diminui o efeito aderente do sangue. Porque pensa comigo, né? Imagina que o teu vaso sanguíneo, imagina uma mangueira onde você tenha um líquido passando por dentro. Se você não tem algo que permita que esse líquido flua com mais tranquilidade, você vai ter esse líquido travando dentro dos vasos. O líquido é o sangue. O sangue ele não é água. O sangue ele é viscoso, ele tem células. Se você não tiver uma estrutura dentro que permita que esse sangue flua com tranquilidade, você tem um problema. Então, a glicose em alta concentração, ela diminui esse glicocálix. Então, ela diminui, consequentemente, a fluidez do sangue. Então, torna mais fácil as partículas que estão em suspensão no sangue se ligarem e ocasionarem problemas. Essa é uma teoria. A outra teoria é uma pergunta muito interessante. Nós só vemos placas de aterosclerose em artérias. Nós não vemos placas de aterosclerose em veias. Por que será? Né? Aí vem a teoria da questão da pressão. Né? Turbilhonamento, né? Turbilhonamento. Exatamente. Eu particularmente acho que é um conjunto completo de fatores. Eu não acredito em uma só teoria. Eu acho que cada uma dessas tem a sua participação, vai depender do caso que nós estejamos analisando, tem mais ou menos de uma delas. No caso dessa teoria do turbilhonamento, do turbilhão, é porque as artérias elas são muito mais submetidas à pressão do que as veias.
E as artérias têm uma questão interessante. Na medida em que essas artérias vão chegando nos órgãos mais periféricos, elas vão diminuindo o calibre. Então imagina que você tem a mesma quantidade de líquido passando em estruturas cada vez mais fininhas. Então você aumenta a probabilidade de você ter esses choques e de ocasionar lesões vasculares. Tanto é que quando você pega, por exemplo, o indivíduo que faz uma ponte safena, você tira uma artéria do coração, né? Na realidade você não tira, você faz um bypass, né? E você pega uma veia da perna, uma veia e coloca lá para... É muito interessante isso, né? Então, ele não se desenvolve em artérias, mas você pode desenvolver, só se desenvolve em artérias, mas você pode se desenvolver em veias se você submete essa veia à pressão que uma artéria sofre. Então, essa é uma outra teoria. E hoje já existe uma outra teoria, que é a formação da placa aterosclerótica de fora para dentro. Não de dentro do vaso, da luz do vaso, para fora, mas sim da íntima, da membrana, do tecido que envolve o vaso sanguíneo para dentro, né, da estrutura. Então você tem aí muitas possibilidades. Mas o que é comum a todas essas possibilidades e que você vai encontrar de forma também comum na maioria das pessoas que sofrem com problemas de aterosclerose? É a síndrome metabólica, é a resistência à insulina. É o grande elefante na sala que nós temos. Então, ao que parece, o excesso de açúcar, né, o excesso de glicose sanguínea, o excesso de insulina circulante, a resistência à insulina, diminui a fluidez sanguínea, aumenta a probabilidade de você ter danificação, de você ter danos no vaso sanguíneo, e esses danos acabam atraindo, né? Porque esses danos não podem continuar assim, eu tenho que resolver esse problema. Então, no que danifica, ele acaba atraindo as partículas de LDL que se encaixam aí com o objetivo de fazer de resolver o problema. Só que na hora que ela se liga e que ela tenta resolver o problema, ela atrai os macrófagos. Esses macrófagos e esses monócitos que se transformam em macrófagos acabam fagocitando, comendo essas partículas de LDL e se transformam em células de espuma, né? As foam cells. E essas células de espuma acabam liberando uma série de mediadores químicos inflamatórios que vão ocasionar a formação da placa aterosclerótica, que culmina com a calcificação daquela região. Por isso é que tem aquele score de cálcio, né, que você pode verificar para ver como é que está a saúde dos seus vasos. Se a gente parar para pensar, Eurípides, é interessante. Você que é médico, você sabe disso mais do que eu. A medicina, ela procura curar, ela procura tratar os sintomas e não a causa. Né? Então, a causa desse problema todo, como a gente acabou de comentar, ela está lá na alimentação. Ela está lá no excesso de carboidrato refinado, no excesso de óleos vegetais, que também influenciam, né, na questão da aterosclerose, porque os óleos vegetais, eles são substâncias que nós não temos em grande quantidade no nosso corpo, os ômega 6. Né? Eles são mediadores químicos, em alguns um papel estrutural, mas os óleos vegetais, a gente ingerindo em excesso, e o óleo de soja, por exemplo, aumentou mais de 1000% o consumo nos últimos 30 anos. Então, esses óleos vegetais, eles são oxidados e eles têm uma substância chamada HNE, é o 4-hidroxinonenal, que é uma substância que, ao se formar, é extremamente oxidativa e detona todo tipo de fosfolipídio da membrana plasmática. Então, esse é um outro problema também. Então, você tem o excesso de ácidos graxos ômega 6 dos óleos vegetais, você tem o excesso de carboidrato refinado, e é os dois principais constituintes dos alimentos ultraprocessados, né? Então, você tem aí como os dois principais causadores. Mas aí você vai para o cardiologista e ele vai te passar um remédio para diminuir o teu LDL. E não vai comentar nada sobre isso aqui. Isso é que é onde está o problema. É tipo assim, você tem um vazamento em casa, na sua piscina. E aí, ao invés de você cuidar do vazamento, que é a causa do problema, não, você esvazia a piscina. Não, minha piscina está com vazamento, eu vou secar a piscina e não uso mais. Como assim? Não faz sentido nenhum. Tá entendendo? Então, a gente pode conversar a noite toda aqui sobre outras situações onde a gente tem a resistência à insulina e o excesso de óleos vegetais como fatores causadores do problema, né? E a medicina trata, mais uma vez, entra com um tratamento equivocado. Por exemplo, a gente pode citar aí o ácido úrico elevado, a gente pode citar a hipertensão,
né? Infelizmente, virou uma indústria muito poderosa, né? Uma indústria multibilionária, né? Que tem poder para tirar e colocar um presidente num país, e é essa indústria que a gente acaba se submetendo quando tem uma alimentação ruim. Pronto. Eu acho que ficou muito bem explicado. Era exatamente o que eu estava buscando para o meu público. E aí entra, contra tudo isso que a gente está falando, o que é esse trabalho de formiguinha que temos feito com a Rebelião Saudável, por exemplo, né? Vamos conscientizando e vamos ser a resistência, vamos falar assim, né? É isso aí. É isso aí. La Casa de Papel. Exatamente. Exatamente. Aí tem que ser a resistência. Eu acho que vale a pena a gente comentar, Eurípides, para o pessoal ficar tranquilo e ser uma coisa bem completa. Acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre a questão dos exames de sangue, né? Já que a gente está falando de colesterol e de LDL, VLDL, essa coisa toda, muitas vezes a pessoa vai para o médico, para o cardiologista, e ele pede uma série de exames. Ele pede lá o perfil lipídico da pessoa, ou lipidograma, né? Ele pede o quê? Ele pede triglicerídeos, ele pede VLDL, vamos pensar no exame mais completo, ele pede LDL, HDL, né? São os 4 principais exames que são solicitados, né? E ele vai olhar para esses exames, para esses números, como se esses números fossem representassem a pessoa. E, na realidade, esses números isolados, eles não representam muita coisa. Porque o que mais é interessante é você verificar a relação entre esses números. Por exemplo, o indivíduo tem um colesterol normal de 160, né, o colesterol total de 160, e ele começa a fazer uma dieta low carb. E aí, de repente, o colesterol sai de 160 para 200. E quando ele vê aquele exame, ele já se assusta, porque o exame, ele já é a primeira coisa que eu já fico meio assim, ele tem lá os limites, que deveria ser os limites, entre aspas, normais. Mas você que tem tem uma idade parecida com a minha, eu acho até que você é mais novo, sabe que os limites de colesterol, eles vêm caindo com o tempo. Eles eram 220, viraram 200, agora estão em 160. Isso é um prato cheio para a indústria farmacêutica, né? Porque a partir do momento que eu diminuo o limite do colesterol, eu aumento a minha clientela, né? Então essa é a primeira coisa interessante. Aí o cara sai de 160 e aumenta para 200. E ele já fica assustado. Putz, eu comecei a fazer essa dieta, já me assustou, porque eu aumentei meu colesterol, e colesterol é ruim. Aí, esse colesterol total, ele, ao ser dividido nas partículas, lá no 160, no anterior, antes dele começar a dieta low carb, ele tinha 40 de HDL e o resto era VLDL e LDL. E aqui vai um adendo interessante. Normalmente, a não ser que você peça, o LDL ele não é medido diretamente. Ele é medido indiretamente através da equação de Friedewald, né? Então, aquele número que está lá, ele foi obtido por uma equação. Tanto é que se o seu triglicerídeo estiver alto, não dá para descobrir o LDL, porque há um fator de confusão aí, né? Então, o cara tinha antes 160 de colesterol total, 40 de HDL, vamos dizer que ele tivesse, sei lá, 70, 80 de LDL. Então, o cara estava com um perfil lipídico maravilhoso, todo cardiologista batia palma para ele. Ele não entendia por que mesmo estando com esse perfil lipídico, o triglicerídeo estava em 300, ele estava com síndrome metabólica, ele se sentia cansado, ele não dormia direito, ele estava hipertenso, mas o colesterol estava bom, o cardiologista batia palma para ele. Aí ele começou a fazer low carb com o objetivo de emagrecer, ou um cetogênico, ou até mesmo uma dieta carnívora. Emagreceu 10 quilos, regulou a hipertensão, está dormindo melhor, está se sentindo melhor, começou a se exercitar, mas o colesterol subiu para 200. Aí o cardiologista disse, meu amigo, você tem que tomar uma estatina, não pode continuar desse jeito. Aí a gente tem que entender o seguinte, 2 coisas importantes. Primeiro, se ele passou a comer menos carboidrato e passou a comer mais gordura, significa que o corpo dele agora está queimando mais gordura. Se está queimando mais gordura, eu tenho que aumentar o meu fornecimento de gordura para as minhas células. Logo, eu vou aumentar as minhas lipoproteínas que carregam gordura. Então, meu colesterol vai aumentar. Só que aí acontece uma coisa interessante.
O colesterol que antes era 160 e passou para 200, agora o HDL dele é 60, 70. Então, o aumento proporcional foi no HDL, que é aquele que coleta o restante. Então, dentro de um perfil lipídico, ele está mais saudável e não menos saudável. E aí o que acontece? O cardiologista vai passar a estatina porque o LDL aumentou, sei lá, de 70, 80 para 120. E o colesterol total para 200. Né? O triglicerídeo que estava 300 baixou para 100. Então a gente não pode analisar apenas o número. Nós temos que analisar as relações. E é isso que eu queria falar para o pessoal. Essas relações são importantes. Então, primeira relação que você deve analisar quando você receber seu exame, para você ficar um pouco mais crítico. Né? Era a minha próxima pergunta. Você já... Pronto. Então, beleza. Então, a primeira relação, colesterol total dividido pelo HDL. Essa relação, o ideal dela é que fique abaixo de 4. Certo? Então, já anota aí. Colesterol total dividido pelo HDL, a relação é igual, tem que ser menor ou igual, no máximo igual a 4. Segunda relação importante, triglicerídeo dividido por HDL. Essa relação ela tem que ficar abaixo de 1. Certo? Então, ela tem que ficar abaixo de 1. É o ideal para você verificar. Terceira relação, LDL dividido por HDL. Essa relação deve ficar abaixo de 3,5. Tá? Então, recapitulando. Eu nunca consigo decorar isso. Eu estou lendo aqui, tá? Eu vou logo dizendo porque... Tranquilo. Eu nunca consigo decorar isso. Colesterol total, né? Abaixo... Colesterol total dividido por HDL tem que ficar abaixo de 4. Triglicerídeo dividido por HDL abaixo de 1. E LDL dividido por HDL abaixo de 3,5. Ok? Agora, aqui vai o ponto interessante. Se você quiser saber bem mesmo como é que está seu lipídio, você deve pedir 2 exames além desses que eu acabei de falar. Fala com o teu médico para ele te passar. Você deve pedir a concentração de apolipoproteína B, ou ApoB, e a apolipoproteína A. ApoB e ApoA1. Se você pede esses 2 exames, você está contabilizando exatamente as partículas de HDL e de LDL que existem na sua corrente sanguínea. Você está medindo diretamente essas partículas. Você não está medindo o conteúdo delas e não está usando muito obrigado, Emanuel, por ter escrito aí. Show de bola. Valeu mesmo. E você não está analisando, não está fazendo equação, você está fazendo a medida direta. Então aí a gente tem uma outra relação. ApoB, ou seja, a quantidade de partículas com a apolipoproteína B, dividido pela ApoA1, é uma métrica muito boa, deve ser menor do que 1. Excelente. Certo? Então, essas são as 4 relações que você deve buscar no seu exame. É claro que isso tudo que a gente está falando também se complementa com outros pontos. Sua insulina tem que estar sob controle, sua glicemia sob controle, e a gente não vai entrar nesses detalhes, porque o nosso foco aqui é colesterol. Mas excelente, acho que fechou muito bem o raciocínio. Pessoal que está fazendo perguntas aí, vai ficar disponível para tanto aqui no Instagram, no meu podcast, no meu canal do YouTube. Eu sempre peço, Henrique, para o meu convidado dar dicas de livros que mudaram sua vida. Pode ser livros relacionados à área ou pode ser livros no geral mesmo. Pode falar do seu, que o seu é muito bom. Obrigado. Cara, eu sou um ávido leitor, certo? Gosto muito de ler e, assim, a minha média de leitura é uma média alta. Eu leio pelo menos um artigo científico por dia, que eu uso para base para fazer meus posts e para meu estudo particular. E eu leio pelo menos um livro a cada 7, 10 dias. Essa é a minha média de leitura. Então, eu sou louco por leitura. Para mim é um prazer ler. E o pessoal me chama de nerd, né? Daí, ó, a gatinha já disse aí, meu nerd favorito. É isso aí, amor. Então, eu quero recomendar um livro que eu estou lendo agora. Vou recomendar 2 livros, tá? Vou recomendar um livro em português e um em inglês, porque infelizmente esse livro foi lançado agora, mas ele é tão bom, que se você entrar na Amazon
e você não souber ler inglês, entrar na Amazon e pedir, solicitar e falar bastante, de repente algum editor traduz esse livro, tá? Então é o primeiro que eu queria recomendar. Ele chama Sacred Cow. Ele é um livro que foi escrito pelo Robb Wolf. O Robb Wolf é um cara que já está no meio paleo, low carb, cetogênico há muito tempo. Ele é escritor best-seller do New York Times. 2 livros foram escritos por ele. O primeiro é o The Paleo Solution, não tem em português. Mas o segundo é Programado para Comer, tem traduzido em português. E esse agora, Sacred Cow, que ele escreveu junto com a Diana Rogers, que é uma nutricionista que tem uma fazenda de agropecuária sustentável nos Estados Unidos. E esse Sacred Cow é uma expressão que significa, é uma expressão que mais ou menos da Índia, que é uma questão de uma coisa muito preciosa, uma coisa muito valiosa, mas que ao mesmo tempo significa vaca sagrada, né? E a ideia desse livro é abordar esse tema tão relevante hoje em dia, que é o tema do consumo de carne vermelha. Ele aborda o tema sobre 3 óticas. Ele começa falando sobre a questão de saúde, depois ele fala sobre a questão ambiental e, por último, ele fala da questão ética. Então, é um livro absolutamente fantástico, extremamente bem referenciado, de uma lucidez muito grande, porque ele coloca ponto e contraponto. Ele não é um livro que puxa brasa, puxa sardinha só para um lado, né? Então, um livro muito bom. Recomendo a leitura. Deixa eu escrever aqui o nome do livro. Infelizmente, como eu falei, ele está só em inglês, mas é um livro absurdamente excepcional, tá? Esse é um primeiro livro que eu queria recomendar. O segundo livro que eu queria recomendar, para quem não leu ainda, é aquele que a gente já falou no começo da live. Para mim, esse livro é um dos livros mais marcantes dentro dessa minha carreira, dentro da nutrição, porque se não fosse esse livro, eu estaria com certeza falando para a pessoa comer tapioca e cereal matinal, né? Que é o Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz. A Nina Teicholz é uma jornalista, ela escreveu esse livro no comecinho dos anos 2000, né? E a ideia do livro, ela começou a escrever o livro pensando em fazer um livro sobre margarina e gordura trans. E acabou estudando e encontrando tanta incoerência naquilo que ela estava estudando, no que ela estudava e no que ela via na prática, que ela resolveu escrever esse Gordura Sem Medo. Esse livro é um livro que foi também best-seller. E ela, para quem quer saber mais sobre ela, pode pesquisar o site que ela possui. É uma fundação, uma organização não governamental chamada Nutrition Coalition, que é a instituição que ela coordena lá nos Estados Unidos. E ela é quem está brigando esse ano para tentar Exatamente. mudar os guidelines lá da Exatamente. nutrição, mas que parece que vai vir até mais pior, do mesmo. Vai vir mais do... Na verdade, vai piorar pelo que a gente está vendo. Eles vão querer diminuir a quantidade de gordura saturada na alimentação. Ainda mais. Né? Isso vai ser um problema, porque quando você diminui a gordura saturada, você automaticamente tem que aumentar carboidrato e proteína. E quando você diminui para níveis não existentes na natureza, você acaba favorecendo o consumo de ultraprocessados. Quando eu chego para você e digo assim, você tem que comer menos de 10% de gordura saturada. Carne vermelha, frango, não entra, porque tem mais de 10% de gordura saturada. Então eu acabo favorecendo o quê? Nuggets de peito de frango, eu acabo favorecendo alimentos ultraprocessados ricos em açúcares e carboidratos. Pronto. Quando o papo é bom, a gente nem vê a hora passar, né, Não Henrique? é? Cara, eu vou te ser sincero, bicho. Por mim, eu fico muito tempo falando sobre esse assunto, porque é um assunto que me encanta. Me Não, encanta de tal forma que, assim, eu sou alucinado por estudar isso. Nutrição, para mim, é como diz um professor meu da faculdade, o Paulo, ele diz que Deus é nutricionista. Porque é um negócio, assim, muito encantador, muito encantador. Não, e a gente, escutando seu podcast, a gente percebe essa vibração que você tem quando fala desses assuntos. E assim, é uma coisa que eu gosto de deixar muito clara para as pessoas, sabe, Eurípides, é que eu não sou contra carboidrato, contra qualquer coisa, nada disso. Eu acho que a gente está aqui para 2 coisas. Primeiro, para a gente poder mostrar para as pessoas que é possível uma abordagem diferente. Acho que essa é a primeira coisa, né? Sair de dentro da caixa. Porque o que me deixa muito triste é quando eu vejo, por exemplo, como aconteceu semana passada, uma pessoa próxima que teve a sua perna amputada por conta de diabetes. E aí hoje, no grupo da faculdade,
tenho um grupo da faculdade que tem algumas pessoas que já são formadas em outras carreiras, e aí uma enfermeira colocou lá: gente, eu acabei de receber uma senhora aqui que saiu do endócrino, e o endócrino passou uma dieta para ela, já começou errado por aí, porque endócrino pode passar dieta, mas passou uma dieta para ela com tapioca no café da manhã, e a pessoa é diabética. Tá entendendo? Então, quer dizer, isso me deixa muito triste, porque eu vejo que as pessoas estão repetindo os mesmos erros, né? Verdade. Repetindo as mesmas mazelas estão se repetindo. Por quê? Não, porque o bichinho pode comer, tem que comer tapioca, porque comeu tapioca a vida toda, e se não comer tapioca ele vai sentir falta, mas aí ele usa insulina, não tem problema. Claro que tem, claro que tem. A gente Esses não dias pode... você postou no nosso grupo lá uma pessoa mandando brasa num prato de carboidrato com o aparelhinho de Um aparelhinho de injetar insulina. insulina do lado. É. Aquilo ali para mim também foi Cara, é muito triste porque você vê cada vez mais pessoas sofrendo, entendeu? Essa pessoa próxima teve a perna amputada na altura do quadril, cara. Tem 40 anos de idade, Eurípides. Ele não tem 70 e agora ele vai viver o resto da vida. Ele tem 40. Ele é mais novo do que eu. verdade. Tá entendendo? Então, Para a gente que é saudável, isso é uma questão de escolha, de embasar 90-10. A gente dá isso, aqueles dez por isso. cento de escorregadinha. Agora, Claro. o cara que é diabético, ele está consumindo o que ele é, vamos pôr entre aspas, alérgico, entre aspas. Né? Exato, exatamente. É o que o Exatamente. Souto fala. Ele está tomando. É um cara que tem alergia a camarão, que está lá fazendo Pronto. Fenergan e corticoide para lá comer o camarão, gente. Isso aí Exato, exatamente. Não não faz entra na sentido. cabeça. Não faz Eu coloquei sentido. um post sobre isso hoje. O cara é intolerante a glúten ou tem doença celíaca. O que é que se faz? Tira o glúten. Né? Óbvio. Óbvio. O cara é alérgico a camarão. O que é que se faz? Não come camarão. O cara é intolerante à lactose. O que é que faz? Para de tomar leite, para de comer lactose. Aí o cara é intolerante a carboidrato. O que é que faz? Dá carboidrato para ele comer. Oi? É tão sem noção a coisa que o indivíduo tem uma intolerância. Eu acho que o problema é o nome, entendeu? Enquanto a gente não mudar o nome de diabetes para intolerância a carboidrato, a gente não vai conseguir atingir muita coisa. O indivíduo, como é que eu sei que o indivíduo é diabético? Ele tem que ter uma glicemia acima de 126 e tem que falhar no teste oral de tolerância à glicose, né? Ele vai lá e toma aquela gororoba e tudo mais. O cara é diabético porque a quantidade de açúcar no sangue dele está alta e ele falha quando come açúcar. Tratamento, comer açúcar. Como É assim? complicado. Não, não, um negócio que não faz sentido. Não faz sentido. Mas é aquela história, sabe, Eurípides? Sim, aí, só para concluir o que eu estava falando. Então, eu não sou contra carboidrato. Eu acho que se você tem uma estrutura saudável, se você é como eu, como você, não tem síndrome metabólica, não tem doenças subjacentes, não tem nenhuma comorbidade, por que você não pode comer batata doce? Por que você não pode comer um pão que você mesmo fez na sua casa, com o levain que você tem? Eu tenho na realidade, a Gabi quem faz a alimentação desse levain. Levain é um fermento, né? Que é utilizado na gastronomia. E a gente comprou, semana passada, 2 semanas atrás, a gente comprou uma farinha de trigo que custa R$ 20 o quilo, a farinha de trigo. Super cara, mas é uma farinha de trigo italiana, tá entendendo? Eu vou fazer um pão para comer, mas eu sou um cara saudável. Eu não tenho resistência à insulina, tá entendendo? Eu não tenho obesidade, a minha taxa de gordura é baixa. O problema é quando você fala esse tipo de coisa e aplica para todas as pessoas, inclusive para quem tem patologias, né? Exato. Aí Perfeito. aí é complicado. Aí é complicado. Mas é isso aí, a gente está tentando trabalhar para lutar contra isso, né? Pronto, fala um pouquinho do seu livro e os seus projetos futuros. Eita, então, eu e a chefe Gabi Carvalho, que é a minha namorada, nós escrevemos o livro Cozinha Ancestral, né, que é gratuito para todo mundo baixar. O Eurípides, inclusive, foi uma das pessoas que fez uma resenha lá no começo do livro. O livro fala um pouquinho sobre a base da nossa alimentação, a base evolutiva da nossa alimentação, e tem algumas receitas no final com alimentos bem tradicionais, com fígado, com carne, com peixe, né?
E, bom, Eurípides, hoje, atualmente, o meu foco é concluir o curso de nutrição para começar a atuar na prática clínica, né? Eu tenho um projeto de sair do Brasil para fazer um mestrado e doutorado fora, mas é um projeto que ainda eu só vou concluir a faculdade no ano que vem, então é um projeto que ainda está ainda no papel. Eu quero fazer alguma coisa relacionada com a alimentação mais ancestral. Eu gosto muito do trabalho do Bill Schindler, que eu entrevistei na segunda-feira, né, que é um antropólogo que faz esse trabalho. Quem sabe eu não faço uma especialização lá com ele, lá no Washington College. E hoje o meu projeto fundamental é esse, é concluir a graduação de nutrição e continuar espalhando boa informação e ceticismo. Para mim, é a parte mais importante, é continuar questionando. Né? Eu sou tão questionador, Eurípides, que eu questiono até eu mesmo. Tá entendendo? Essa aula que eu acabei de dar e que a gente acabou de discutir, pode ter certeza que muitas questões vão aparecer na minha cabeça. Teve uma ocasião interessante esse semestre, as aulas foram todas online, e uma colega de uma outra disciplina, mas também faz a mesma disciplina, faz uma disciplina junto comigo, ela mandou umas questões que o professor tinha passado para ela e disse: Henrique, me ajuda porque eu não sei responder essas questões. Aí eu olhei para as questões assim e, curiosamente, era sobre colesterol. E eu disse: cara, eu não sei responder essa questão. Como é que eu não sei? Eu fiquei indignado comigo mesmo porque eu não sabia responder essa questão. Eu disse: olha, eu não consigo te responder essa questão agora, mas me dá uma hora que eu vou estudar sobre isso aqui e eu vou responder as questões. Então eu sentei e massacrei uns 3, 4 livros diferentes para poder aprender sobre aquilo ali, porque para mim aprender é básico, né? Eu nunca essa é uma visão muito particular minha. Para eu dizer que eu sei uma coisa é muito difícil, cara, porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. A gente está se aperfeiçoando o dia todo e para mim isso é muito bom. A única certeza que eu tenho na vida, além da certeza da morte, é a certeza que eu não sei nada e que a gente vai continuar aprendendo sempre. E viva a neuroplasticidade, né? Exatamente. Verdade, meu amigo, Pronto. verdade. Foi excelente. Vai ficar top no podcast. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Estou à sua disposição, sempre que precisar também, você sabe disso. Meu amigo, eu te agradeço demais. Agradeço muito o convite e, assim, para mim é um prazer estar conversando com você. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas para mim você já é amigo. Já é um amigo já que o Instagram proporcionou a gente se conhecer. Pronto. A recíproca é muito verdadeira. Quando vier em Brasília, tem aonde passear, onde a gente se encontrar aqui. Eu com certeza vou ir para a sua terra também. Pode ter certeza. Quando você vier por aqui, nós vamos comer uma peixada, um caranguejo, um negócio assim bem tradicional daqui. Uma panelada. Eita, pau. Vai ser bom demais. Meu cunhado pedindo para eu mandar um beijo para ele. Beijo fofo. Vamos terminando. Gratidão sempre e carpe diem. Valeu. Muito obrigado, Eurípides. Um abraço. Tchau, tchau, galera.